Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos personalidades que conhecem meio ambiente. O nosso assunto hoje é de interesse de todos. Meio ambiente. Assistam na sequência. Olá, amigos. E dando continuidade ao programa que fala sobre meio ambiente, semana passada foi um programa muito especial que levou muita informação. E nós vamos continuar porque existem muito mais a ser levado a vocês que esperam que capte essa mensagem e apliquem em sua vida. Doutor Ricardo, no que tange aquelas reservas naturais municipais, certo, o senhor havia pedido uma participação no final do programa passado. O que era? Vamos levar a conhecimento da nossa gente? Certo. Então, como o Eurico bem lembrou, a importância da vegetação urbana, né, no ponto de vista do particular. Um dado importante que se tem que se levantar, Solomar, o SPVS, juntamente com a Prefeitura, cadastrou, há coisa de 4 ou 5 anos atrás, em torno de 900 áreas em Curitiba com potencial para se transformarem em reservas particulares, tá? Que ela tem um certo critério, ela tem que ter 60% de cobertura vegetal, ela tem que ter uma área mínima de 1.000 metros quadrados. E para nossa surpresa, apesar dessa grande avanço que houve, que hoje já são 20 reservas particulares, nós perdemos algo em torno de 200 unidades que poderiam ter sido transformadas em reservas particulares de patrimônio natural municipal. Então é importante que a população saiba quais são as vantagens, né, de você preservar, que não é apenas que nós já conseguimos algumas vitórias nessa questão, por exemplo, do potencial construtivo. Para resumir, para quem não sabe o que é potencial construtivo, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, o meu coeficiente de aproveitamento desse terreno é construir 1.000 metros quadrados. Se eu não vou poder construir esses 1.000 metros quadrados, eu posso vender esses 1.000 metros quadrados para você, por exemplo, que deseja construir mais um andar ou deseja aumentar o tamanho da tua edificação em uma área que já tenha toda a infraestrutura que não vai afetar o meio ambiente. Tá? É importante que hajam políticos, tá? E por isso que nós apostamos em pessoas como a família Borges dos Reis, como outras famílias que podem levar isso para o restante do estado. Por que eu te digo isso? Onde é que nasce o Rio Iguaçu? Almirante Tamandaré. Cruza toda a Curitiba. Rio Barigui, desculpe. Cruza todo o município de Curitiba e cruza todo o estado do Paraná até chegar lá em Foz do Iguaçu. Tá? Então é importante que a gente leve esse conceito de reservas que saia apenas da esfera da região metropolitana de Curitiba, que a gente consiga abranger o estado do Paraná e o resto do país, para que o país acorde que está na mão dos particulares a preservação ambiental. Eu quero só fazer um comentário, né, em relação à questão de educação novamente, o quanto que dá um desgosto na gente, a gente vê a forma como os rios são maltratados. Há 2 anos atrás nós tivemos um seminário de acessibilidade em Foz do Iguaçu e fomos a convite do lado argentino visitar as cataratas. E foi uma situação ao mesmo tempo prazerosa por saber que cadeirantes podiam fazer todo o percurso sem nenhum tipo de auxílio, o percurso totalmente acessível, até lá dentro da passarela da Garganta do Diabo, mas ao mesmo tempo desgostoso de ver a quantidade de lixo boiando no Rio Iguaçu antes de cair nas cataratas. Então nós estamos aqui com uma das 7 maravilhas do mundo sendo tratadas com lixo despejo direto dentro do rio. Então é importante que a gente faça essa questão de educação ambiental desde a mais tenra idade até a pessoa mais idosa, que ela saiba da consciência, que ela tenha consciência da importância que ela tem na preservação desse patrimônio. Solomar, só um ponto que você tocou, Ricardo, importantíssimo. A SPVS, que é uma entidade ambiental extremamente reconhecida em todo o Paraná e no Brasil, fez esse trabalho junto com a Prefeitura há uns 4 anos de detectar essas 900 e poucas áreas passíveis de serem transformadas em reservas particulares. E veja, a gente pensa em reserva, pensa uma coisa enorme, a partir de 1.000 metros quadrados. Né? Você vê que em tão poucos anos, como ele disse, 200 já se foram. Se foram como? Estão desmatadas, estão construídas. E se nós tivéssemos feito esse levantamento há 20 anos? Quantas 1.000 mais teriam? E se nós não cuidarmos, quantas terão daqui a 10 anos? Então é preciso conscientizar e fazer já. Não é daqui a 20 anos que não vai ter mais nada. Eu acredito que
esse trabalho você já vem propiciando de levar a conhecimento público da necessidade da preservação. Inclusive, graças ao trabalho que vocês fazem na preservação do meio ambiente, que o Brasil já recebeu até grandes elogios de entidades internacionais. Isso aí não vem por acaso, porque o trabalho vem sendo feito. Mas é importante que você também acredite nesse trabalho e participe. Porque se cada um der uma contribuição, por menor que seja, tenha certeza que a gente faz uma grande batalha cívica em torno do meio ambiente. Porque meio ambiente também é civismo, é pátria, é verdade e respeito a todos aqueles que convivem no nosso planeta. E a importância, Solomar, das pequenas áreas na somatória desse todo, porque você sabe da necessidade dos corredores da biodiversidade. Inclusive, doutor, no que tange a esse tema, eu até gostaria de saber, com essas reservas naturais que vêm sendo concretizadas, vêm se tornando reais na proteção do meio ambiente, qual a importância dela? Porque nessas reservas existe vida, existe pássaros, existe animais, enfim. Qual a importância para a biodiversidade a criação dessas reservas? Total, né? Principalmente para as espécies terrestres, né? Porque elas têm que ter, a maioria das espécies animais são migratórias. Tá? Então elas têm que ter, inclusive, esse processo de migração, porque se elas ficarem confinadas num único espaço, não existe uma seleção natural das espécies. Então elas têm que ter essa possibilidade de você poder atravessar o estado, atravessar países. A natureza não conhece fronteiras, o rio não conhece fronteiras, a vegetação não conhece fronteiras, fronteiras são marcos humanos. Então nós temos que possibilitar, em união com os demais países da América do Sul, essa possibilidade de que essas espécies, principalmente terrestres, tenham essa possibilidade de fazer essas migrações. Daí a importância desses corredores da biodiversidade para a fauna e para a flora. Solomar, com relação, é tão interessante isso, a gente fica tão entusiasmado. Veja, nessa primeira reserva particular que nós criamos em Santa Felicidade, e é no centro de Santa Felicidade, não é lá no final de Santa Felicidade. Foi contratado todo o estudo com biólogos, com naturalistas, para identificar as espécies. Para surpresa de todos, você não acredita, aqui no nosso centro encontraram lontra, encontraram serelepe, encontraram esquilo, porco-espinho, cacheiro, encontraram tucano, encontraram jacus, fora sabiás, fora, e espécies nativas que já se imaginava perdida, peroba, canela-embuia, está aqui, gente, está aqui no nosso meio ambiente de Curitiba. E com relação aos grandes corredores de exportação, da biodiversidade, corredores da biodiversidade, eu posso citar um projeto que não diz respeito às cidades, mas que é tão importante quanto, que é o corredor do jaguar, a nossa onça. Nós temos onça desde a América do Norte até a Patagônia, né? E detectou-se um problema. Como não haviam mais esses corredores que faziam a miscigenação e faziam a miscigenação dos DNAs, algumas espécies estavam se cruzando entre si e degradando. Então existe um esforço internacional para novamente criarmos o corredor da biodiversidade voltado ao jaguar. Porque como o jaguar é o topo da cadeia alimentar, se criado o corredor para ele, nós criamos automaticamente corredores para todas as subespécies. Então existem soluções para os grandes maciços florestais e existem soluções para as cidades. Uma RPPN do lado da outra cria corredor para o ouriço cacheiro, cria corredor para o serelepe, cria corredor para as aves. Ou seja, vamos pensar grande e podemos pensar aqui também olhando para o nosso umbigo, que são as nossas cidades, onde nós vivemos. Só completando. O orgulho de Curitiba, né, Solomar? Porque Curitiba sempre teve essas iniciativas inéditas até no mundo, e mais uma vez estamos aí saindo na frente, né? Eu espero realmente que esse projeto siga em frente, que o Eurico é um grande entusiasta na nossa família, na área ambiental, é reconhecido aqui em Curitiba e em todo o estado, e esse é um bom projeto, né, para que a nossa Assembleia Legislativa leve em frente, que
os deputados assumam esse compromisso da preservação do meio ambiente em todo o estado do Paraná, um estado que foi devastado enormemente nas décadas passadas, mas há esta possibilidade de nós criarmos esses corredores aí da biodiversidade, voltando a termos espécies nativas até que estavam até quase sendo extintas novamente aí em nosso ambiente. Eu espero realmente que essa ideia floresça, que as RPPNMs criadas em Curitiba seja aí um projeto que possa ser levado a todos os outros 398 municípios do estado do Paraná. Com certeza, Borges, e inclusive eu quero ressaltar aqui nesse momento que este ano é um ano de grande importância, porque é um ano onde nós colocaremos através do nosso voto daqueles que irão representar, e é importante que eles tenham um compromisso com o meio ambiente, porque compromisso com o meio ambiente é um compromisso com a sociedade. Então você que irá elegê-los, pense com carinho e analise o seu programa de governo, porque seu programa de trabalho junto ao legislativo, porque é importante o meio ambiente. Nós temos que ter essa consciência e essa responsabilidade. O senhor queria fazer um comentário, doutor Ricardo? Não, só a importância realmente, né, como essa lei do Borges dos Reis em relação ao Dia do Rio, ela se restringe ao aspecto apenas municipal, a importância da gente conscientizar o restante do Estado de que essa lei se estenda, porque o rio é o principal curso da vida. Ao longo dos rios é que se estabelecem as matas, as faunas, né? As faunas, inclusive, são as maiores responsáveis pela proliferação das espécies vegetais, à medida que ela se alimenta e deposita as sementes ou o próprio fruto, né? Tem muitas espécies, por exemplo, o serelepe, a gralha azul, ela enterra o pinhão para depois consumir, acaba esquecendo e dali nasce uma nova araucária. Então é muito importante que leis importantes como essa lei do Dia do Rio, que infelizmente é muito pouco conhecida aqui mesmo. É a tal história do santo de casa não faz milagre, né? Então é muito pouco conhecido e divulgado. É importante esse teu programa, no sentido de divulgar a importância do rio na vida das pessoas. Eu viajo muito o estado do Paraná e felizmente, eu tenho observado que os próprios agricultores já estão deixando à margem dos rios uma certa reserva. Isso é muito importante. É importante essa consciência, porque às vezes você perde um percentual mínimo na sua arrecadação, do seu lucro, mas você está contribuindo com a vida. Isso não tem preço. Eu acho que esse valor, inclusive existem leis agora que estão privilegiando aqueles que assumem esse compromisso com o meio ambiente. Inclusive, Solomar, é importante falar para o restante do Estado que esse teu programa tem um alcance muito bom, principalmente no interior do Estado. É bom que o agricultor tenha consciência de que a presença do mato na sua propriedade favorece o controle biológico de pragas. Tá? Ele vai gastar menos em defensivos agrícolas, tendo no seu pomar, tendo ao lado da sua plantação um pomar, por exemplo, tendo uma mata, uma vegetação nativa. Porque muitas espécies, por exemplo, esses dias eu vi um programa que existe um determinado pulgão que se alimenta de pulgões que afetam a plantação. Tá? Ele é um pulgão carnívoro. A joaninha, por sua vez, ela se alimenta de pulgões e por aí vai. Existe toda uma cadeia de equilíbrio biológico que, se você tiver mato na tua propriedade, você vai favorecer esse controle biológico natural. Com certeza, essa cadeia biológica faz com que o produto se torne muito mais natural. E mais barato. Mais barato e, com certeza, propiciando mais saúde àqueles que o consomem. Você vê que uma coisa acaba uma somando com a outra, e quem ganha somos todos nós. Borges, eu gostaria que você desse mais uma pincelada, com mais tranquilidade, com mais clareza. Qual a função desse fórum do Rio Barigui que foi criado? Olha, quando o nosso clube foi fundado, o Rotary Clube de Curitiba, Parque Barigui, que eu tive o orgulho de ter sido seu primeiro presidente, nós verificamos na época que aquele nosso objetivo, né, de entregar à comunidade em 2016 o lago do Parque Barigui, ele não seria possível sozinhos, né? Só o nosso clube, só aquela região que atuava em volta do lago do Parque Barigui. Era necessário que tivéssemos a companhia de outros clubes de Rotary, inclusive de Almirante Tamandaré, clubes também de Santa Felicidade, enfim, ao longo de até as nascentes do Rio Barigui, todos os rotarianos que estivessem envolvidos também participassem. E qual que foi a ideia? Se criar um fórum de discussão sobre essa questão de como nós chegaríamos aí a essa possibilidade um dia de despoluir todo aquele Rio Barigui, convidando representantes técnicos da Sanepar, das prefeituras envolvidas,
de outras secretarias ligadas à questão ambiental, tanto do Estado como dos municípios, e ambientalistas diversos, né? Hoje nós temos mais de 40 entidades que participam desse fórum, que faz reuniões mensais. Um grande apoiador é o Clube de Pesca Vêneto, situado ali em Santa Felicidade, onde, como o Ricardo comentou até no programa passado, alguns rotarianos, inclusive, seguiram ao longo dos córregos e dos rios, anotando todas as galerias, as ligações clandestinas de esgoto junto a esses córregos, né? Isso foi um trabalho, nós demos isso de presente na época para a Sanepar, né? E houve realmente colocaram no orçamento, houveram obras que já foram executadas ali em Santa Felicidade graças a esse trabalho dos rotarianos, né? Então o fórum ele é permanente, porque até o dia que a gente consiga realmente entregar à comunidade de Curitiba o lago do Parque Barigüi totalmente despoluído. Eu até faço uma sugestão a seus ouvintes, Solomar, que em volta de outros lagos que nós temos aqui, de outros parques que nós temos aqui em Curitiba, temos diversos rios em Curitiba, que se criem fóruns específicos em volta desses rios, para que a gente preserve realmente todo o nosso ambiente. Como eu falei já no programa passado, infelizmente Curitiba não tem um único rio que esteja despoluído. Infelizmente, nós temos que parar com essa situação, temos que realmente fazer um esforço concentrado aí de todos, das autoridades, da população, dos estudantes principalmente, que são a nossa esperança, porque com a educação ambiental nós poderemos voltar a ter um dia a cidade de Curitiba, uma cidade ecológica. É um nome que eu, quando era estudante ainda, com muito orgulho, quando viajava, comentava sobre esse título de nossa cidade. Infelizmente se perdeu, né? Temos que retomá-lo. Solomar, essa questão ambiental tem um exemplo assim prático que eu acho maravilhoso. A Teresa Urban, falecida infelizmente ano passado, foi uma das grandes precursoras da preservação do meio ambiente no Paraná e no Brasil. Em determinado momento ela foi convidada por outros estados e lá ficou para também tratar desse assunto. Então ela comentando comigo um dia que ela havia sido contratada lá atrás para verificar o que podia ser feito para evitar a poluição da bacia do Iraí, que é uma das fontes de mananciais de Curitiba. E, infelizmente, detectou-se também que tinham várias ligações clandestinas de esgoto. Olha a simplicidade. O que ela fez? Ela reuniu várias escolas, né, crianças, evidentemente, criou jogos lúdicos, primeiro, para mostrar a importância do meio ambiente, e depois criou, claro, junto sempre com adultos acompanhando, a caravana do rio. Então iam as crianças, né, na bacia, identificavam onde o rio estava limpo, colocavam uma plaquinha com uma carinha alegre. Onde detectava um ponto, uma caveirinha. Assim, Toninho, veja que coisa simples. E depois, onde tinha a caveirinha, uma embaixadinha das crianças, batiam na porta daquela casa, já levavam a solução, que era uma pequena fossa, um pequeno poço morto, e voltavam e botavam a carinha alegre. Se não tivesse carinha alegre, a coisa mudava de figura, denunciava a Sanepar. Então você veja a importância e como é simples a educação, pode ser simples a educação ambiental. Com certeza, são em cima de pequenas ideias que surgem os grandes atos. Isso aí nós temos a concreta certeza de que é uma realidade. Eu quero parabenizar vocês pela criação desse fórum, porque demonstra que são cidadãos com responsabilidade social. No entanto, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, que talvez vocês possam me responder, com certeza irão me responder. Nós temos aqui em Curitiba o Rio Belém, o Rio Atuba, Ribeirão dos Padilhas, Iraí, que também existe parte do Iraí poluído. O que está sendo feito? O que pode ser feito? Como podemos preservar todos esses rios? Que esses rios são aqueles que alimentam
o nosso Iguaçu, o nosso grande gerador de energia elétrica, o nosso grande contribuidor pela maravilha mundial que são as cataratas, o que poderia ser feito por esses outros rios? Como eu falei anteriormente, Solomar, é importante que se criem novos fóruns, né? Fica a sugestão àqueles companheiros ambientalistas, rotarianos, que porventura queiram, desejem fazer um trabalho mais específico naquele local, naquele córrego, aquele rio, nos procurem. Eu estou à disposição para ajudá-los a montar um fórum similar ao que nós montamos, e nós nos reunimos todas as quintas-feiras, o nosso Rotary, no Clube Curitibano, na Avenida Getúlio Vargas, todas as quintas-feiras na hora do almoço, 12h15 até cerca de 1h30. Então, quem quiser está convidado a comparecer. Teremos o maior prazer em dar as informações necessárias para que montem os seus fóruns, e podemos até trabalhar juntos por toda a comunidade curitibana, com certeza. Prestaram atenção? Existe a possibilidade de você que tem esse compromisso, que admira essa ideia de trabalhar pelo meio ambiente, de criar o fórum. Vamos proteger o Ribeirão dos Padilhas, vamos proteger o Iraí. Eu acho que cabe a nós fazermos a nossa parte. Eu também gostaria de perguntar aqui para o empresário, nós temos um empresário aqui no nosso meio, que é o Eurico. Existe a possibilidade de conciliar a área econômica, Eurico, com o meio ambiente? Evidente. Primeiro, por um aspecto muito claro, o consumidor está valorizando o produto ecologicamente correto. Então, mesmo que o empresário não tenha tanta ideologia, não tenha tanto amor pelo meio ambiente, é importante ele saber que o cliente dele valoriza o produto que seja conscientemente ecológico. No nosso caso, Curitiba. No nosso caso particular, construtor. Com muito orgulho, a nossa família é uma família de engenheiros. O meu filho mais velho está na 4ª geração. E há muito tempo nós procuramos, dentro do que podemos fazer, conciliar a nossa atividade com a preservação do meio ambiente. Todos os projetos nossos são pensados de que forma que nós podemos ajudar o meio ambiente. Então, por exemplo, nós trabalhamos desde o Minha Casa Minha Vida, que são projetos populares, como também fazemos condomínios de altíssimo luxo. No Minha Casa Minha Vida, que é um teto, que é um preço tabelado pelo governo, nós conseguimos, botando coisas simples. Por exemplo, o desperdício de água é muito grande quando você tem um hidrômetro só para o condomínio. Não, infelizmente é da natureza humana. Se nós vamos dividir água com todos os demais, eu estou muito tão preocupado assim em poupar. Nos nossos condomínios todos, mesmo na região metropolitana, do Minha Casa Minha Vida, ou seja, o produto mais barato que a gente pode entregar, os hidrômetros são individuais. Outro aspecto, reaproveitamento de água de chuva. Por que nós temos que usar a água da rede da Sanepar para estar lavando calçada, para estar lavando o nosso carro? O que nós fazemos? Fazemos captação de água de chuva, colocamos numa cisterna, pressurizamos essa cisterna e a partir daí você pode estar irrigando os seus jardins, pode estar lavando o seu carro, sem estar usando a água da Sanepar. Foi feita uma pesquisa agora em São Paulo, muito séria, pelo Secov, né, que reúne todas as construtoras, perguntando o seguinte: economicamente, o cliente já estaria disposto a pagar um pouco mais para receber uma construção ecologicamente correta? Sim. Quanto? Não é mais 20%, não é mais 10%, mas ele está disposto já, por essa pesquisa, a pagar 4% a mais, se o apartamento dele, se a casa dele estiver ambientalmente correto. Então veja o que eu estou comentando, gente. Você não precisa ser um idealista. Seja pelo menos um empresário com olho no marketing. Se você não fizer por ideal, faça por teu interesse. Eu te digo o seguinte, olhando você empresário, se você não prestar atenção nisso, daqui a 10 anos você está fora. Porque a sociedade não vai querer. E eu tenho muito orgulho de falar da construção em Curitiba. Não somos só nós. Eu vou citar, desculpe os demais colegas, que eu tenho muitos colegas construtores envolvidos nisso. Vou citar o atual presidente da ADEME, Gustavo Selling,
cujo pai, infelizmente falecido há poucos dias, foi presidente do Instituto de Engenharia, presidente da ADEME, vice-presidente do Sinduscom. A Estia, que é a empresa do Gustavo, há anos introduziu em Curitiba a reciclagem do produto da construção civil. Ele não joga mais resíduo fora, ele recicla e usa na própria construção civil. Vamos falar de uma outra empresa que a gente também tem bastante admiração, a Laguna, do meu amigo o Rádio. Veja, eles trabalham muito na área comercial. O Gabriel trouxe para Curitiba a maior certificação no nível mais alto mundial de certificações de prédios comerciais ambientalmente corretos, pensando em preservação de energia elétrica, preservação de água, de forma que o condomínio, com o tempo, se autossustente, ou pelo menos diminua muito o seu gasto. Então, veja, eu queria dizer para vocês, não é uma prerrogativa da família Borges dos Reis, não é uma prerrogativa das nossas construtoras, isso está em Curitiba, né? E pode muito bem ir para as outras cidades. Temos muito para avançar, mas já temos muito para mostrar. Posso só fazer uma observação no caráter arquitetônico da obra? Com certeza. Tá? Muito importante se quebrar um paradigma de que usar madeira é contra a natureza. Pelo contrário. Tá? Você deve já ter ouvido falar do sistema drywall, tá? Em wood frame, que seria o esqueleto em madeira. Bem, se eu te falar neste ambiente que o único material aqui de dentro que absorveu, reteve, né, sequestrou e reteve carbono da atmosfera é a madeira. O resto tudo expeliu. Principalmente o vidro, o concreto, o alumínio, o aço, são topo de emissão de carbono. Então nós temos que quebrar também esse preconceito de que existe, de que você fazer uma casa de madeira você está agindo contra a natureza. Pelo contrário, se você plantar, que eu costumo chamar de madeiras de lavoura, né? Eucalipto, algumas espécies de pinheiros, tá? Que eles são plantados para você poder reutilizá-los. Isso inclusive favorece o manejo ambiental de áreas de preservação. Eu posso plantar no meio da floresta algumas espécies que eu vou poder retirar e vai me ajudar a manter essas áreas florestadas. Então é importante que os nossos amigos arquitetos e engenheiros não enxerguem mais na madeira como um vilão contra a natureza, e sim como o grande elemento que vai nos ajudar a preservar a natureza é o uso racional, consciente, ecologicamente correto da madeira. Ok. Meus amigos, vocês observem que a nossa preocupação com os demais aqui que fizeram parte do nosso programa hoje é contribuir com o meio ambiente. Eu quero agradecer ao Dr. Ricardo Mesquita, o meu grande amigo Eurico dos Reis e o Borges dos Reis, que é um irmão nosso de longa data, que tenho orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza Ele irá querer. Um grande abraço a todos.